Olá! Hoje a gente vai olhar para o vício de um jeito bem diferente. Não como uma falha individual, sabe? E se o problema não estiver dentro da pessoa, mas for um reflexo de um colapso social, uma desintegração dos laços que nos sustentam. Vamos mergulhar nessa ideia. Ok, para começar, pensa só. Um braço quebrado. O processo é super direto, né? A pessoa vai lá, tira um raio-x, a fratura aparece e o tratamento começa. É algo visível, é concreto, ninguém questiona. Mas e quando o problema é a dependência? Pois é, a tendência geral é procurar uma espécie de fratura invisível dentro da pessoa. E aí a culpa acaba caindo na química do cérebro, ou, o que é pior e bem mais cruel, numa suposta falha de caráter. É uma visão que simplifica demais a coisa toda, né? Mas e se a fratura de verdade não estiver escondida dentro do indivíduo? E se a raiz do problema for, na verdade, a falta de pessoas e de regras ao redor? É essa inversão de perspectiva que a gente vai explorar agora, com base no trabalho do Pericles Zimmermann e do sociólogo clássico Émile Durkheim. Beleza, vamos para a primeira fase, onde geralmente tudo começa. Porque olha só, antes de chegar no isolamento, o vício quase sempre aparece com uma máscara muito, mas muito convincente. A máscara da socialização intensa. Pensa naquelas rodas de bar, nas festas, nos grupos que se juntam todo fim de semana. Na superfície, parece um círculo social super acolhedor, sabe? A pessoa sente que finalmente encontrou sua tribo, seu lugar no mundo. E aí, usando a lente do sociólogo Durkheim, a gente pode chamar isso de solidariedade mecânica. O que isso quer dizer? Que a união do grupo não vem de um interesse genuíno um pelo outro, mas do objetivo em comum, consumir. O verdadeiro elo ali é a substância. E isso nos leva a essa analogia que é perfeita. Essa estrutura social parece sólida, mas como ela é feita de um material tão frágil, só o consumo, qualquer problema da vida real, tipo uma demissão ou uma doença, faz tudo desmoronar. A casa de cartas cai e cada carta fica lá, isolada no chão. E quando esse castelo de cartas desaba, o indivíduo entra no que a sociologia chama de anomia. Essa é a palavra-chave da nossa conversa aqui. Anomia é exatamente isso. A ausência de estrutura, de normas, de regras. É aquele momento em que a sociedade falha em dar limites morais e sentido para a vida das pessoas. Os laços ficam fracos e as regras perdem totalmente a força. E na dependência, essa anomia se manifesta de 3 jeitos. Primeiro, a desregulação normativa. A fissura atropela qualquer obrigação, seja pagar o aluguel ou ir trabalhar. Depois, o isolamento anômico. O consumo vira algo solitário, e a substância se torna a única companhia. E por fim, a crise de finalidade. A vida inteira vira um looping de conseguir, usar e se recuperar, só para poder usar de novo. Então, o ponto crucial é este. A fissura não é só química. No mundo que perdeu todas as regras, o cérebro busca desesperadamente por algo previsível. E o uso da substância oferece um resultado altamente previsível. É uma tentativa trágica de achar alguma ordem no meio do caos. A imagem que melhor descreve isso é a de um náufrago. Sozinho no mar, morrendo de sede, ele começa a beber a água salgada. Por um instante, a água molha a garganta e dá um alívio ilusório. Ele acha que aquele ritual está salvando ele. Mas, na verdade, a água salgada acelera a desidratação. O ritual está matando mais rápido. E isso ilustra brilhantemente o que os estudos chamam de ritual autofágico. A repetição do uso, que busca aliviar a dor, na verdade está devorando um pedaço da pessoa a cada ciclo. Ok. Se o problema é um colapso social, como é que se reconstrói isso? Vamos agora para o roteiro da sobriedade, que, como a gente vai ver, é um processo de reconstrução bem ativa. A grande virada de chave aqui é entender que o contrário da anomia não é só parar de usar. É muito mais do que isso. É reconstruir, tijolo por tijolo, um universo inteiro de relações, de valores, de sentido. Para superar esse vazio, é preciso construir o que o autor chama de um esqueleto moral, que se baseia em 4 pilares. O pilar ético reconstrói as pontes de confiança. O racional usa a lógica para desarmar os gatilhos. O cronológico valida o tempo de sobriedade junto com outras pessoas. E o pilar espiritual cria um projeto de vida, algo maior que o próprio indivíduo. Isso nos leva à ideia de substituir o falso totem. A substância que isola e destrói é trocada por novos totens, novos símbolos. E esses novos símbolos, como o grupo de apoio e seus lemas, eles conectam, constroem e oferecem uma força real e compartilhada. E esses lemas, tipo só por hoje, podem até soar como clichês para quem está de fora. Mas para quem está na angústia da anomia,
Eles funcionam como cordas de segurança, sabe? Como âncoras que firmam a pessoa no presente e a conectam com a força do grupo. Vamos então para a nossa conclusão, tentando conectar essa análise toda com algumas tendências maiores da nossa sociedade de hoje. Acho que a grande lição aqui é que a sobriedade não acontece no vácuo, numa luta heróica e solitária de força de vontade. Ela floresce na estrutura, na conexão, no processo de ser abraçado de volta pela comunidade. É sobre construir pontes e não só erguer muros. E aqui fica a reflexão final para a gente. Se o vício nasce do colapso dos vínculos, o que isso diz sobre a nossa sociedade atual, com essa epidemia de solidão e de isolamento digital? Será que, sem nem perceber, a gente não está criando o cenário ideal para que novas e invisíveis formas de dependência dominem nosso futuro? Para esse tipo de fratura, nenhum raio-x vai ajudar. O que a gente precisa, talvez, é de uma radiografia das nossas conexões.